Bom, então hoje vamos continuar nossa leitura do livro Teosofia. Hoje é o dia 4 de abril e nós vamos começar a introdução. Mas antes disso, eu queria lembrar que nós lemos todas as edições, as notas para as edições, né? Para as novas edições, que o Steiner mesmo escreveu. E ele vai fazendo um convite para que a gente possa ter uma compreensão maior sobre a vida. Esse convite é que a gente vivencie, na verdade, esses exercícios para que a gente possa fazer, então, essa aproximação do mundo suprassensível ao mundo sensível, né? Então, basicamente é isso que ele vai fazendo nas notas das novas edições. E hoje vamos começar, então, a nossa introdução. Então, vou começar. Quando, no outono de 1813, Johann Gottlieb Fichte apresentou sua doutrina como fruto maduro de uma vida inteiramente dedicada ao serviço da verdade, disse logo de início o seguinte: esta doutrina pressupõe um instrumento sensorial interior, completamente novo, mediante o qual é revelado um novo mundo que, para o homem comum, não existe em absoluto. Depois demonstrou, numa comparação, por que sua teoria não poderia ser compreendida por quem quisesse julgá-la com as representações mentais dos sentidos comuns. Imaginem um mundo de cegos natos, que, portanto, só conheçam objetos e suas correlações existentes graças ao sentido do tato. Dirijam-se a eles e falem-lhes de cores e de outras realidades existentes apenas por meio da luz e para a visão. Ou então, lhes falarão de nada. E melhor será se eles o disserem, pois desse modo logo os amigos se darão conta do erro e, a menos que possam dotá-los do sentido da visão, interromperão o inútil discurso. Aliás, quem fala às pessoas das coisas referidas nesse caso por Fichte encontra-se com frequência numa situação similar à de alguém dotado de visão entre cegos natos. Porém, são essas coisas que se relacionam com a verdadeira essência e o fim supremo do homem. Assim sendo, deveria desesperar da humanidade quem quisesse acreditar ser necessário interromper o inútil discurso. Na verdade, aqui, assim sendo, deveria de se esperar da humanidade quem quisesse acreditar ser necessário interromper o inútil discurso. Acho que é assim, né? Em nenhum momento se deve duvidar ser possível, com relação a essas coisas, abrir os olhos a toda pessoa que mostre boa vontade para isso. É partindo dessa premissa que tem falado e escrito, portanto, todos os que sentiram em si mesmos o desabrochar do instrumento sensorial interior, que lhes permitiu conhecer a verdade, a verdadeira natureza do homem, vedada aos sentidos externos. É por isso que, desde tempos primordiais, se tem falado repetidamente dessa sabedoria oculta. Quem captou alguma coisa dela sente essa posse tão segura quanto os que têm olhos perfeitos sentem segurança a respeito das coisas. Para ele, portanto, essa sabedoria oculta não requer prova alguma. E ele sabe também que ela não pode exigir prova alguma de qualquer outra pessoa, e como ele também possui aberto o sentido superior. Ele pode falar com essa pessoa como um viajante pode falar da América aos que nunca lá estiveram, mas que são capazes de formar uma ideia daquele continente, porque veriam tudo o que ele viu se tivessem oportunidade para tal.
Contudo, nem só a pesquisadores do mundo espiritual deve falar o observador do suprassensível. Ele deve dirigir suas palavras a todos os homens, pois tem de informar sobre coisas que interessam a todos eles. Sim, ele sabe que ninguém pode ser homem na plena acepção do termo sem um conhecimento dessas coisas. E fala a todos os homens por saber que existem vários graus de entendimento para o que tem a dizer. Sabe que também podem compreendê-lo os que ainda estejam longe do momento de ter acesso à sua própria pesquisa espiritual, pois o sentimento e a compreensão da verdade existem em todo o ser humano. É a essa compreensão, capaz de acender-se em toda a alma sadia, que o observador do suprassensível se dirige inicialmente. Ele sabe também que nessa compreensão reside uma faculdade que paulatinamente deve conduzir aos graus superiores do conhecimento. Esse sentimento, que de início talvez não enxergue absolutamente nada do que é dito, é o próprio mágico que descerra os olhos do espírito. É na escuridão que esse sentimento vibra. A alma não vê, mas graças a esse sentimento é arrebatada pelo poder da verdade. E então a verdade vai se aproximando gradualmente da alma, vindo a abrir seu sentido superior. Para uma pessoa, isso poderá durar menos, para outra, mais tempo. Quem tem paciência e perseverança, alcança essa meta. Pois, embora nem todo cego nato possa ser operado, todos os olhos espirituais podem ser abertos. Só resta perguntar quando isto ocorrerá. Então, ele está falando aqui que todo mundo pode ter esta abertura dos olhos, vamos dizer assim, né? A gente pode, na verdade, enxergar a partir desse convite que ele faz das vivências, né, dos exercícios. A gente leu Conhecimento dos Mundos Superiores e lá ele propõe um monte de exercícios diários que cada um de nós pode fazer. E aqui ele vai trazer também um pouco disso. Erudição e formação científica não são premissas indispensáveis para a abertura desse sentido superior, que pode abrir-se tanto para um homem simples como para um cientista de renome. O que hoje em dia é frequentemente designado como única e exclusiva ciência, pode até mesmo ser, para esse fim, antes um empecilho do que uma ajuda, pois para essa ciência só é válido como real o que é acessível aos sentidos comuns. E por maiores que sejam seus méritos, quanto ao conhecimento dessa realidade, ela, ao mesmo tempo, cria, ao definir como padrão para todo o saber humano o que é necessário e benéfico à sua própria sapiência, uma infinidade de preconceitos que fecham o acesso às realidades superiores. Então, ele fala, né, que qualquer um, né, desde o cientista o mais alto, intelectual, até o mais simples, pode ter acesso a esse conhecimento, né? Contra esse parecer, apresenta-se muitas vezes a objeção de que existem limites intransponíveis para o conhecimento humano, não sendo possível transgredir tais fronteiras e devendo-se, portanto, recusar todos os conhecimentos que não observem tais limites. Considera-se assim imodesto e presunçoso quem afirma algo sobre coisas que transcendem claramente a faculdade cognitiva humana. Quem faz essa objeção desconsidera por completo que o conhecimento superior deve ser precedido por uma evolução das forças cognitivas do homem. O que transcende os limites do conhecimento antes dessa evolução, situa-se após o despertar de faculdades latentes em cada pessoa
inteiramente dentro da esfera cognitiva. Há, porém, um fato que não deve escapar à consideração. Poder-se-ia dizer o seguinte: de que serve falar aos homens de coisas para cujo conhecimento eles ainda não têm despertas as faculdades adequadas? Esse critério, porém, é errôneo. Necessita-se de certas faculdades para descobrir as coisas em questão. Mas se após terem sido descobertas, elas são comunicadas, pode então compreendê-las toda e qualquer pessoa que queira aplicá-las com lógica isenta e sadio sentimento da verdade. Nesse livro não serão transmitidos quaisquer conteúdos, senão os que possam causar na mentalidade isenta de preconceitos e com livre sentimento da verdade, a impressão de que, por meio deles, é possível penetrar satisfatoriamente nos segredos da vida e nos fenômenos do universo. Então, para entrar nos segredos da vida, a gente não pode ter preconceitos, né? Precisa ter uma mente aberta, precisa ter um pensar vivo, fazer analogias, buscar imaginações, contemplações, né? Para que a gente possa chegar a esse conhecimento. Basta formular como ponto de partida a seguinte pergunta: será que existe uma explicação satisfatória da vida, caso sejam verdadeiras as coisas aí afirmadas? Então, se verá que a vida de todo ser humano proporciona a comprovação. Para ser mestre nesses domínios superiores da existência, não basta simplesmente ao homem que o sentido para eles lhe tenha sido aberto. Isto implica também em sapiência a seu respeito, da mesma forma como é preciso ter conhecimentos científicos para lecionar uma disciplina da realidade comum. A visão superior em si não basta para tornar alguém sapiente no âmbito espiritual, tanto quanto os sentidos sadios não fazem de alguém um erudito na realidade sensorial. E como verdadeiramente toda a realidade, tanto a inferior quanto a espiritual superior, é constituída por duas faces de uma única entidade fundamental, quem é ignorante nos conhecimentos inferiores continuará, com boa razão, sendo nas coisas superiores. Este fato produz em quem, por vocação espiritual, se sente motivado a pronunciar-se sobre as esferas espirituais da existência, um sentimento de incomensurável responsabilidade, impondo-lhe modéstia e reserva. Contudo, não deve impedir ninguém de ocupar-se das verdades superiores, nem sequer aquele a quem os demais afazeres não dão ensejo algum para ocupar-se com as ciências comuns. Ora, pode-se muito bem cumprir a própria missão como ser humano, sem entender algo de botânica, zoologia, matemática e outras ciências. Mas não se pode ser um homem, na plena acepção do termo, sem abordar de alguma maneira a natureza e o destino do ser humano, revelados pelo saber a respeito do suprassensível. Então, ele fala aqui da responsabilidade, quando a gente vai trilhando esse caminho, ele fala assim, da extrema responsabilidade, da modéstia e da reserva, né? Isso acho que é importante a gente deixar guardado no nosso coração. A mais elevada instância a qual o homem pode erguer seu olhar é designado por ele como o divino. E seja como for, ele tende a associar seu próprio fim supremo a esse ser divino. Por isso, a sabedoria que transcende os sentidos e lhe revela sua natureza
e, com isso, seu fim último, pode ser denominada sabedoria divina ou teosofia. A observação dos processos espirituais na vida humana e no universo pode ser denominada ciência espiritual. Se dessa maneira, ciência espiritual se destacarem, conforme sucede nesse livro, especialmente os resultados relativos ao cerne espiritual do homem, para esse domínio poderá ser utilizado o termo teosofia, porque há séculos este vem sendo aplicado em tal sentido. É com base na convicção aqui exposta que é traçado nesta obra um esboço da cosmovisão teosófica. Não pretendemos apresentar nada que para nós não constitua um fato no mesmo sentido em que uma experiência do mundo exterior é um fato para os olhos, os ouvidos e o entendimento comum. Trata-se de experiências acessíveis a toda e qualquer pessoa disposta a trilhar a senda cognitiva, delineada num capítulo especial desta obra. Assume-se uma atitude correta perante as coisas do mundo suprassensível, ao pressupor que o pensamento e os sentimentos sadios são capazes de compreender tudo o que lhes possa fluir dos mundos superiores, como conhecimento verdadeiros, e que, partindo-se dessa compreensão e firmando-se com ela os alicerces, já se terá dado um passo bastante ponderável no sentido da visão própria, embora para chegar a isso seja necessário algo mais. Todavia, ficam vedados os acessos ao verdadeiro conhecimento superior a quem despreze esse caminho e só queira penetrar nos mundos superiores de outra maneira. O princípio que impõe reconhecer mundos superiores somente após tê-los visto constitui um obstáculo a esta visão. A vontade de primeiro compreender pelo sadio pensar o que pode ser visualizado mais tarde favorece essa visão, despertando na alma, como que por encanto, importantes forças que conduzem a esse olhar do vidente. Então, temos um caminho de observação, né? O caminho é de observação da vida. De maneira mais simples a dizer é essa, né? É um caminho de observação da própria vida. E ele vai dando aí ele sugere muitos exercícios, né? A gente já sabe disso. Então, podemos dar mais um passinho? Posso fazer uma pergunta, Eliana? Quando ele fala que é vedado às pessoas que querem fazer um outro caminho para esse conhecimento, então essas pessoas, mesmo tentando acessar essas, vou colocar entre aspas aqui, verdades, elas não têm esse acesso porque elas estão trilhando de uma outra forma. Elas não procuram se conhecer, elas não têm uma responsabilidade, uma modéstia, que nem ele fala, uma reserva. Elas podem até ter um acesso, mas é de uma outra forma, seria isso? Existem várias formas para você chegar aos mundos suprassensíveis, né? Inclusive tomando chás, fazendo outros caminhos. Mas a proposta da antroposofia é que você tem que estar com o seu eu presente a partir da sua liberdade, trilhando esses caminhos, você pode chegar a vivenciar ou a constatar, talvez um termo, aquilo que aonde o Steiner chegou, né?
entre aspas, assim, ninguém pretende ser um Steiner, mas a gente faz um caminho, a gente faz a lição de casa. Aonde a gente vai chegar, a gente não sabe. Então, nesse sentido, ele fala dessa responsabilidade que cada um tem que ter, né? E mesmo que você tenha uma pequena vivência, tem que ter essa modéstia, essa reserva, né? E o caminho sugerido é esse da observação, né? Da observação da vida diária, dos exercícios que ele sugere, onde o seu eu está bem presente, né? Pelo menos é isso que eu entendo. Obrigada. Cris, quer falar alguma coisa, Cris? Não, é isso, né? Estar bem presente mesmo, vivenciando tudo e não se deixando limitar, como ele fala, né? Porque eu não conheço, porque eu não tenho um diploma, porque eu não tenho uma graduação. Isso não é um empecilho. O Steiner, lendo essa introdução, eu lembrei de uma frase, né, do Steiner. Nunca fale dos limites do conhecimento humano. Fale apenas dos limites do seu conhecimento. Então, Nossa, não que é porque eu lindo! não sei, que eu nunca ouvi, eu não tenho essa formação, eu não sou doutor, não tenho a graduação. Isso não é empecilho, eu só não conheço, mas se eu me abrir nesse sentido, todo esse conhecimento do suprassensível está aberto aí para mim, eu posso acessar, posso alcançar. Muito bom. Continuamos mais um pouquinho? Então, a gente passa agora para o capítulo que chama A Natureza do Homem. As seguintes palavras de Goethe caracterizam admiravelmente o ponto de partida de um dos caminhos pelos quais se pode vir a conhecer a natureza do homem. Tão logo o homem se apercebe dos objetos em seu derredor, considera-os com relação a si mesmo, e com razão, pois todo o seu destino depende da alternativa de que eles lhe agradem ou desagradem, atraiam-no ou o aborreçam, sejam-lhe úteis ou prejudiciais. Este modo naturalíssimo de ver e julgar as coisas parece tão fácil quanto necessário. E, no entanto, nisso o homem está exposto a 1000 enganos, que por vezes o envergonham e lhe amarguram a vida. Tarefa muito mais árdua empreendem aqueles cujo vivo impulso para o conhecimento dos seres da natureza leva a apreciá-los em si mesmos e em suas relações recíprocas, pois logo dão por falta da norma que lhes vinha em auxílio quando, como homens, apreciavam as coisas com relação a si mesmos. Falta-lhes a norma do agrado e desagrado, da atração e repulsa, do proveito e dano. Eles têm de renunciar totalmente a essa norma e, como seres equivalentes e, por assim dizer, divinos, buscar e investigar o que é e não o que agrada. Assim, ao genuíno botânico, não deve tocar nem a beleza, nem a utilidade das plantas, mas sua formação, sua correlação com o restante mundo vegetal. E da mesma forma, como elas são atraídas e iluminadas pelo sol, ele deve contemplá-las e abrangê-las, todas com um olhar sereno e imparcial, extraindo a norma para esse conhecimento, os dados para julgamento não de si mesmo, mas do âmbito das coisas que observa. Ele está falando aqui do caminho que Goethe utilizou na fenomenologia dele, né, da observação.
né, de sair desse aspecto da simpatia e da antipatia, né? Mas sim olhar os fatos, como eles acontecem. Esse pensamento expresso por Goethe chama a atenção dos homens para três coisas. A primeira são os objetos cujas impressões lhe afluem continuamente pelos portais dos sentidos. Objetos que ele apalpa, cheira, degusta, ouve e vê. Deixando queimado, Oscar. A segunda são as impressões que esses objetos causam nele, e que, sob forma de agrado ou desagrado, cobiça ou nojo, caracterizam-se pelo fato dele achar um simpático e outro antipático, um útil e outro nocivo. E a terceira são os conhecimentos que ele alcança sobre os objetos, como se fossem um ente divino. São os mistérios da atuação e da existência desses objetos que se lhe desvelam. Tá? Então, ele faz essa observação aqui, ele está colocando em três pontos, né? Observar os fatos, observar as relações e aquilo que suscita na minha individualidade. Esses três domínios distinguem-se nitidamente na vida humana. E assim o homem se apercebe de estar entretecido ao mundo de tríplice maneira. A primeira maneira é algo com que ele se depara, aceitando-o como fato dado, né? Pela segunda maneira, ele faz do mundo seu assunto próprio, algo que tem importância para ele. E a terceira maneira, ele considera como uma meta a qual deve aspirar incessantemente. Por que o mundo se apresenta ao homem dessa forma tríplice? Uma simples consideração pode explicar isso. Venho por um prado coberto de flores. As flores anunciam-me as cores por meio dos meus olhos. Esse é um fato que eu tomo como dado. Alegro-me com a magnificência das cores, com isso transformo o fato em meu assunto próprio. Por meio dos meus sentimentos, ligo as flores ao meu próprio existir. Passado um ano, percorro novamente o mesmo prado. Outras flores estão ali. Novas alegrias me são proporcionadas. Minha alegria do ano anterior apresenta-se como lembrança. Ela está em mim. O objeto que a despertou esvaiu-se. Mas as flores que eu hoje contemplo são da mesma espécie que as do ano passado. Cresceram segundo as mesmas leis que aquelas. Se eu tiver formado uma noção dessa espécie e dessas leis, irei reencontrá-las nas flores deste ano, tal qual as conheci nas do ano passado. E talvez reflita: as flores do ano passado esvaíram-se. A alegria que me proporcionaram ficou apenas em minha lembrança, achando-se ligada apenas à minha existência. Porém, o que no ano passado eu reconheci nas flores e torno a reconhecer este ano, permanecerá enquanto tais flores crescerem. Isto é algo que se revelou a mim. Porém, não depende de minha existência da mesma forma como minha alegria. Meus sentimentos de alegria situam-se dentro de mim. As leis e a essência das flores situam-se fora de mim, no mundo. Tudo bem, né?
Então, o que ele está falando aqui, de alguma forma, é que quando você entra em contato com algo, você observa esse algo profundamente, esse algo te interessa e faz parte de você. Isso vive dentro de você já. Depois, quando você encontra uma outra situação semelhante àquela, você tem essa lembrança, aquilo já faz parte de você, embora aquilo que você observou faça parte do mundo externo, mas ficou a partir da sua contemplação, a partir da sua observação, faz parte agora do seu mundo interno. Assim, o homem se associa continuamente às coisas do mundo dessa tríplice maneira. Não juntemos a esse fato interpretação alguma, mas aceitemo-lo tal qual se apresenta. Dele decorre que o homem tem 3 faces em sua natureza. É isso e nenhuma outra coisa que por ora indicaremos com as 3 palavras, corpo, alma e espírito. Quem associar essas 3 palavras a quaisquer opiniões preconcebidas ou mesmo hipóteses, fatalmente entenderá mal o que será exposto em seguida. Por corpo, entende-se elemento pelo qual as coisas em redor do homem se apresentam a ele, como no exemplo acima, as flores do prado. Por alma, deve-se entender o elemento pelo qual o homem associa as coisas ao seu próprio existir, sentindo nelas agrado e desagrado, prazer e desprazer, alegria e dor. Por espírito, entende-se o que se revela nele quando, segundo a expressão de Goethe, ele contempla as coisas, como se fosse um ente divino. É nesse sentido que o homem consiste em corpo, alma e espírito. Tudo bem? Por meio do seu corpo, o homem pode colocar-se momentaneamente em relação com as coisas. Por meio da alma, ele guarda em si as impressões que as coisas produzem nele. E por meio do seu espírito, lhe é apresentado o que as coisas conservam em si. Só considerando o homem, segundo essas 3 faces, é que se pode ter a esperança de alcançar uma elucidação de sua natureza, pois essas 3 faces mostram-no relacionado de modo triplamente diverso com o resto do mundo. Eu vou continuar porque vai continuar falando de corpo, alma e espírito, né? Depois a gente fala. Por meio do seu corpo, o homem tem afinidade com as coisas que de fora se apresentam aos seus sentidos. São as substâncias do mundo exterior que compõem esse seu corpo. As forças do mundo exterior também atuam nele. E tal qual observa as coisas do mundo exterior com os seus sentidos, assim também ele pode observar sua própria existência corpórea. Porém, é impossível observar do mesmo modo a existência anímica. Tudo o que em mim constitui processos corpóreos pode ser também percebido com sentidos corpóreos. Porém, meu agrado e desagrado, minha alegria e minha dor não podem ser percebidos, nem por mim, nem por mais ninguém, com sentidos corpóreos. O anímico é um domínio inacessível à observação corpórea. A existência corpórea do homem acha-se manifesta aos olhos de todos. A anímica ele a traz em si como sendo seu mundo. Por meio do espírito, no entanto, o mundo exterior lhe é revelado de uma forma superior. É em seu íntimo, sem dúvida,
que se lhe desvendam os segredos do mundo superior, ou os segredos do mundo exterior. Porém, no espírito, ele sai de si e deixa as coisas falar por si mesmas, sobre o que tem significado não para ele, mas para elas. O homem levanta o olhar para o céu estrelado. O encanto que sua alma vive pertence a ele. As leis eternas dos astros que ele discerne no pensamento, no espírito, pertencem não a ele, mas aos próprios astros. O homem é, assim, cidadão de 3 mundos. Por meio de seu corpo, pertence ao mundo que ele percebe com esse mesmo corpo. Por meio da sua alma, edifica para si seu próprio mundo. Por meio do seu espírito, se lhe manifesta um mundo elevado acima dos outros 2. Ante a diferença essencial entre esses 3 mundos, parece evidente que só se poderá obter clareza a seu respeito, bem como a respeito da participação do homem neles, mediante 3 diferentes tipos de observação. Então, ele faz essa distinção, né? E bem claramente esse final desse capítulo, né? Que ele faz essa distinção entre corpo, alma e espírito, né? Corpo tem a ver com os fatos mesmo, que a gente pode tocar, né? Alma tem a ver com aquilo que me agrada ou me desagrada, então vive sempre nessa polaridade, né? E que tem a ver com o meu interesse. E o espírito a gente pode caracterizar como a ideia que vem por detrás de cada objeto, né? A partir de uma profunda contemplação, seguindo esse passo da observação dos fatos, desse interesse e tudo mais, eu consigo chegar a essa ideia que permeia, por exemplo, o ser da planta, o que está por detrás, qual é a ideia que tem por detrás daquela planta, né? O que estrutura essa planta, né? Que foi o caminho que Goethe veio trazendo mesmo. Tudo bem? Mais um pouquinho? Acho que paramos por aqui, não, Cris? Creio que é melhor parar, porque ele vai entrar agora, vai falar da natureza corpórea do homem. Então, é um outro... É uma continuação, mas é outro mas talvez mais detalhada, né? Então, sim, talvez seja melhor parar aqui mesmo. E você, Cris, quer trazer alguma coisa a respeito dessa última leitura, para deixar aí registrado? Eu fiquei pensando, assim, agora, para mim, não sei se vai fazer sentido essa questão de corpo, alma e espírito, porque é sempre, né, meio confuso, assim, pode dar uma confusão, mas para mim veio assim que o corpo, esse corpo físico, eu compartilho com tudo, com todos. É algo que eu tenho, o outro tem a árvore, tem a pedra, é comum. A alma é algo que diz respeito só a mim. O que eu sinto é só meu, ninguém sente por mim, eu não sinto pelo outro, é só meu. E o espírito é algo que está acima de tudo, está acima de mim, está acima da alma, é algo maior que tudo isso. Não sei se faz sentido. Para mim, parece que clareou um pouco mais essa questão. Ótimo. Muito bem. Então, se vocês tiverem perguntas, não?
Eliana, então essa observação é livre de julgamento, a gente tem que só observar, é isso? Então, nesse sentido, quando eu observo, né, que está relacionado ao corpo, que ele está trazendo esse assunto relacionado a essa trimembração de corpo, alma e espírito. Mas quando eu observo, e você observa a mesma coisa, nós temos que ver as mesmas coisas. Então, se a flor é amarela para todo mundo, né? Se a árvore é gigantesca, tem uma copa enorme, todo mundo tem que fazer essa mesma observação. Isso é um fato, né? Os sentidos nos trazem isso, né? É uma percepção sensorial, vamos dizer assim. Então, todos nós temos que observar isso. Agora, em relação à minha alma, o que eu sinto em relação à árvore é muito individual. O que eu sinto quando eu olho a flor amarela tem a ver comigo, né? Eu posso ter adorado aquela flor, mas você pode olhar e falar assim, nossa, isso me traz uma lembrança que eu não gosto dessa flor. Isso é individual. Agora, como a Cris disse, o espírito é acima disso tudo, né? É a ideia, é a ideia maior que tem por detrás da árvore. Como que essa árvore se formou, né? Como isso também a gente pode pensar que tem a ver com, e aí pode confundir um pouquinho, né? Tem a ver com uma individualidade mesmo, com o eu que contemplou aquilo e que pode, em última análise, intuir algo a respeito disso, tá? Mas que tem essa grande ideia, né, de algo superior, da construção de algo que não é daqui, é algo divino mesmo, né? Algo que vem. Então, mais ou menos por aí. Acho que essa definição que ele traz de corpo, alma e espírito, acho que vai por este caminho aí. Essa questão do espírito, lá na página 27, ele fala, né? As leis e a essência das flores situam-se fora de mim, no mundo. Então, é isso, né? Quando eu olho para a flor, tudo o que a Eliana trouxe, o que ela é, o que ela provoca em mim. Mas essa flor, as leis que regem essa flor, essa árvore, ela independe de mim. Quando eu morrer, essas flores vão continuar existindo, porque elas estão acima de tudo, não sou eu, não depende de mim ou do que eu sinto, né? Acho que não sei se ajudou. Muito. Mais alguma coisa? Então, acho que vamos terminando por aqui, se ninguém tem nenhuma pergunta. Desejando boa Páscoa a todas vocês, né? Ainda estamos no começo da Semana do Silêncio, né? Que cada um possa fazer a sua contemplação, fazer o seu caminho, e que tenham realmente uma boa Páscoa junto com todos os familiares. Muito obrigada, boa Páscoa a todas. E até a próxima semana. Obrigada, Cristina. Obrigada, Eliana. Obrigada, Eliana. Obrigada, Cristina. Obrigada. Tchau. Boa Páscoa a todos. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Melhoras, Susana.